Olá, sejam bem-vindos ao programa Avante. Meu nome é Thaís, eu sou nutricionista oncológica e vou apresentar hoje para vocês o caso clínico de câncer de cabeça e pescoço. Dentro do nosso caso, nós vamos abordar alguns tópicos relacionados a esse tipo de tumor. Então, quais são os tipos de câncer de cabeça e pescoço, qual a sua estimativa, os fatores de risco e prevenção e os tratamentos. Além de falar, claro, da desnutrição e também da intervenção nutricional. Bom, o câncer de cabeça e pescoço, ele compreende tumores que estão localizados na região, então, da cavidade nasal, da cavidade oral, língua, faringe, laringe, por exemplo. Então, toda essa região apresentada na figura são considerados tumores, então, do grupo de cabeça e pescoço. A estimativa mundial para esse câncer é que a sexta neoplasia mais comum em todo o mundo e é a oitava causa de morte por câncer. Então, estima-se cerca de 650 mil casos novos por ano, com cerca de 350 mil mortes por ano. Pensando em todos aqueles tumores que compreendem região de cabeça e pescoço, os tumores da cavidade oral e da laringe são os mais prevalentes. Então, cavidade oral em 45% dos casos e laringe em 30% dos casos. Aqui é a estimativa dos Estados Unidos para o ano de 2019, onde então para a cavidade oral e faringe foram estimados 53 mil novos casos, correspondendo a 3% de todos os casos de câncer, com 10.860 mortes em 2019 por conta desse tumor, correspondendo a 1,8% de mortes, então, por todos os tipos de cânceres. E pensando em sobrevida em 5 anos, é um tipo de tumor, tanto da cavidade oral quanto da faringe, com uma sobrevida de 65,3%. Ainda para as estimativas dos Estados Unidos de 2019, agora falando de laringe, estimou-se então 12.410 novos casos, com 3.760 mortes para o ano de 2019, sendo então uma prevalência de 60,3% de sobrevida em 5 anos. A gente pode observar aqui no gráfico, inclusive, que ao longo dos anos, a mortalidade ela foi se aproximando, inclusive, da incidência desse tipo de tumor. E no Brasil, foi publicado, dia 4 de fevereiro de 2020, as novas estimativas para o câncer no Brasil, pelo Instituto Nacional do Câncer. E nós conseguimos observar que cavidade oral e laringe também tem uma alta incidência no nosso país. E está entre ali os 10 mais incidentes entre os homens. Já nas mulheres, a gente não observa esses tipos de tumores. Mesmo que em mulheres a gente observa a glândula tireoide, compõe sim os tumores de cabeça e pescoço. Porém, o comportamento desse tumor é diferente dos outros tipos, como cavidade oral, laringe e faringe, por exemplo. Então, não vai ser um tumor que nós iremos abordar hoje. Pontos importantes também é que o câncer de cabeça e pescoço ele é mais comum em homens, como acabamos de ver nas estimativas brasileiras, né? A cada 4 homens, uma mulher tem o diagnóstico desse tumor. A faixa etária fica em torno de 50 a 70 anos e no Brasil a gente tem um fator importante que é o diagnóstico em tumores mais avançados e com isso acaba limitando o tratamento e inclusive a terapia nutricional. Para fatores de risco e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, o que nós temos da publicação da World Cancer Research Fund relacionado à alimentação, atividade física e condições do estado nutricional, temos então como forte evidência e que já foi comprovado, então, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas como um fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço. E aqui considerando boca, faringe e laringe. Existem alguns estudos que mostram que o excesso de gordura corporal pode também estar relacionado como um fator de risco para esses tipos de tumores, mas ainda é provável, a gente ainda não tem estudos suficientes para comprovar essa relação. E o mate também, a erva, ela tem sido estudada também, mas ainda existe uma limitação como um fator de risco para esses tumores.
E como prevenção, não temos ainda nenhuma evidência, mas parece que vegetais não amiláceos, como por exemplo, cenoura, beterraba, abobrinha, são alimentos que poderiam atuar na prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E o tratamento? O tratamento ele vai ser então realizado em combinação ou isolado de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Dentro da quimioterapia, do tratamento oncológico sistêmico, também tem a terapia-alvo e a imunoterapia que pode ser optada. Então, o tipo de tratamento que o paciente vai realizar vai depender do estadiamento e das condições clínicas do paciente também. Então, o nosso caso clínico é um paciente do sexo masculino, de 67 anos, com um diagnóstico de carcinoma espinocelular de orofaringe. Ele apresentava como sintomas iniciais a odinofagia e tosse, mas isso não estava dificultando a alimentação dele, era uma odinofagia mais leve. E ele teve como proposta terapêutica a radioterapia e a quimioterapia. Então, a radioterapia com 33 frações na técnica 3D e a quimioterapia a cisplatina. É importante aqui nesse momento a gente falar sobre a técnica de radioterapia, porque o nutricionista tem que conhecer também essas técnicas, porque quando a gente pensa em técnicas mais avançadas, como a IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada, é uma técnica onde o paciente ele vai ainda apresentar os efeitos colaterais durante o tratamento, aqueles agudos, mas tem uma redução dos efeitos colaterais tardios, impactando então na qualidade de vida. Mas ainda nem todos os pacientes realizam essa técnica IMRT e, como o nosso caso aqui, realizou a técnica 3D, onde ele tem uma maior chance dos efeitos colaterais tardios, ou seja, aqueles que acontecem semanas, meses após o término da radioterapia. Então, nesse momento onde teve o plano terapêutico e o paciente ele fez o planejamento da radioterapia, foi quando ele foi atendido, então, pela nutrição. Aqui, ele apresentou, então, um bom estado nutricional. O paciente estava com 66 quilos, 1,72 de altura, então um IMC de 22,3. No limite, né, de acordo com a idade dele, de 67 anos, mas ainda dentro do adequado. Apresentando um peso habitual de 68 quilos em um mês, com uma perda ponderal de 2,9%. Então, se a gente pensar no período que ele perdeu o peso, não é uma perda intensa. Então, ainda está dentro de uma margem segura, vamos dizer assim. Ele foi avaliado através da ASG-PPP, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente neste momento, que deu então um paciente com uma classificação A de bem nutrido. Então, nesse momento, ele foi orientado com relação aos cuidados com a alimentação durante tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, pensando em segurança alimentar, em higienização de alimentos, até por conta da imunossupressão que pode acontecer por conta dos tratamentos. Também como que deveria ser a alimentação dele, uma alimentação mais saudável e equilibrada. Aqui, mesmo que o paciente ainda não teve uma perda de peso intensa, já foi iniciado um suplemento nutricional oral hipercalórico e hiperproteico 2 vezes ao dia. Isso é importante porque é uma terapia nutricional precoce, pois quando a gente fala de um paciente com câncer de cabeça e pescoço em radioterapia, ele vai apresentar diversos efeitos colaterais e muitas vezes todos juntos. E isso entra a mucosite oral, a disfagia, a odinofagia, a boca seca, alteração de paladar e até náuseas também. E efeitos, alguns deles, que a quimioterapia pode acentuar. E também a mucosite oral é um dos principais efeitos colaterais que faz o paciente parar de se alimentar e ter que ir para uma terapia nutricional enteral, por exemplo. Então, um paciente que ele está bem, mas a gente já faz uma terapia precoce exatamente para que ele consiga se alimentar melhor durante o tratamento. E também foi encaminhado para que a gente continuasse o acompanhamento no ambulatório de nutrição, exatamente para ver como que estava a adesão à terapia e ver alguma modificação necessária. Então, para a gente abordar
né, com relação ao estado nutricional, por mais que nesse primeiro momento, nessa consulta que foi feita com o caso clínico de hoje, ele não apresentava desnutrição, ela é muito incidente em pacientes oncológicos. Então, para se ter uma ideia, 1/3 dos pacientes com câncer, eles têm algum risco nutricional, e sendo que mais da metade desses pacientes, quando estão internados, eles estão desnutridos. E 40% a 80%, como a gente pode ver aqui, vão apresentar algum grau de desnutrição durante o curso da doença. Então, seja no diagnóstico, durante o tratamento ou na fase final de vida. Agora, focando para cabeça e pescoço, o que a gente tem? 30% a 50% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, eles são desnutridos, sendo que do total de desnutridos, 30% evoluem para uma desnutrição grave, até 6 meses após o diagnóstico. Até porque nesse período muitos ou ainda não iniciaram o tratamento ou juntou, além de uma doença avançada, as alterações metabólicas da própria doença com os efeitos colaterais do tratamento. E também a literatura já mostrou que, pensando em cabeça e pescoço, os principais tumores daquela região que estão relacionados à desnutrição são então os tumores de orofaringe e hipofaringe. Então aqui a gente vê um gráfico que mostra a perda de peso menor que 5% no momento do diagnóstico, mas que essa perda ela vai se acentuando conforme o tratamento vai sendo realizado e até a fase final de vida, um paciente em tratamento paliativo e então posteriormente fase final de vida, né? Então essa perda de peso durante o tratamento, ao longo, né, do curso da doença, é que a gente tem que evitar que não seja tão intensa. E aqui condiz muito bem com o nosso caso clínico, onde o paciente ele teve uma perda, mas que não foi tão acentuada, mas que já está acontecendo. Então é isso que a gente tem que sempre chamar atenção. E mesmo que ele não tivesse tido uma perda de peso, a terapia nutricional precoce ela deveria ser instituída exatamente pelos efeitos durante o tratamento. Então, a desnutrição, a perda de peso que vai levar esse quadro de desnutrição vai acontecer por diversos fatores. Então, efeitos locais do tumor, então no caso a odinofagia, o nosso caso clínico ele apresentava uma odinofagia leve que não estava impactando na aceitação alimentar, mas se for algo mais moderado, mais grave, é um paciente que vai deixar de comer. A disfagia, alterações metabólicas do próprio tumor, então tumores avançados liberam citocinas pró-inflamatórias que por si só vão estimular a proteólise, a lipólise, a anorexia inclusive. Tem os fatores psicossociais que também influenciam e muito, e em cabeça e pescoço isso é muito importante, até porque, principalmente se o paciente já fez alguma cirurgia ou não, as pessoas veem, né, o resultado da cirurgia, muitas vezes a queimadura da radioterapia por conta da região que fica exposta, e isso também gera uma questão emocional importante. Então, a depressão, a ansiedade, alguma aversão alimentar, então esses fatores que acabam influenciando na aceitação alimentar. A radioterapia, dos efeitos colaterais que eu já comentei com vocês, então disfagia, odinofagia, xerostomia, que é a boca seca, digeusia, que é a alteração do paladar, e a mucosite oral, e a quimioterapia, que também pode levar, né, a esses efeitos, além da inapetência, náuseas e vômitos. E sabemos também das consequências negativas da desnutrição. Então, o paciente desnutrido que é submetido a um tratamento sistêmico, ele vai ter mais toxicidade desse tratamento. Então, ele não vai tolerar tão bem a radioterapia, não vai tolerar tão bem a quimioterapia. Com isso, aumenta as complicações. É um paciente que vai internar mais vezes, até por conta dessas complicações. E aonde a gente também tem um grande problema são os efeitos colaterais, eles vão acontecer durante a radioterapia. A gente tenta evitar que esses efeitos cheguem numa graduação mais grave. Então, são classificados de grau 0, que é a ausência do efeito, até o grau 4, que é a condição mais grave daquele efeito colateral. Então, o grau 3 e 4, por exemplo, de uma mucosite oral é onde o paciente ele para de se alimentar via oral e tem que usar uma terapia enteral.
Então, a interrupção do tratamento, até por conta desses efeitos colaterais, e aí um paciente desnutrido, ele tolera menos o tratamento, tem mais efeito, consequentemente, interrompe mais o tratamento. E, claro, piora a qualidade de vida dele e aumentando também a chance da mortalidade. Mas um ponto importante é que esses 2 estudos publicados em 2019 mostraram que a gente sabe que a incidência da desnutrição ela ainda é alta, mas temos um outro problema muito grande, que poucos pacientes recebem um suporte nutricional adequado. Então, no primeiro trabalho, eles mostraram que 2/3 dos pacientes recebem um suporte nutricional adequado, um trabalho francês, e o segundo trabalho mostrou que 40% dos pacientes desnutridos não recebem o suporte nutricional. Então, é isso que a gente já tem que fazer sempre que possível, é iniciar e de forma mais precoce. Voltando ao nosso caso, então, esse paciente foi encaminhado para consulta nutricional e ele chegou no consultório na 12ª sessão de radioterapia. Então, aqui a gente já tem um ponto importante. O paciente ele deveria ter ido em torno da 7ª, 8ª, no máximo, sessão de radioterapia, ele só foi na 12ª. Esse é outro fator importante, a adesão à terapia, adesão à nutrição. Então, o peso que ele já estava apresentando era de 64,3, ou seja, ele já havia perdido peso com IMC de 21,7. A perda ponderal aqui calculada foi a perda daquela primeira orientação na radioterapia. Então, do primeiro momento da avaliação até a 12ª sessão, que dá em torno aí de uns 20 dias, 25 dias, ele perdeu 2,5% do peso. Foi realizada a bioimpedância, onde mostrou então uma massa magra de 48 quilos e um índice de massa magra de 16,2, já classificado como inadequado, né, por conta do sexo masculino e pela idade. A circunferência da panturrilha ainda estava dentro de valor adequado, 35 centímetros, e a força do aperto de mão, que se a gente for considerar a classificação do consenso de sarcopenia, que para homens deve ser acima de 27, então ele também estava adequado, estava 31. A bioimpedância gerou o valor do ângulo de fase, que deu 5,2 graus, e que é acompanhado então durante todo o tratamento. A literatura coloca que 5 graus seria o indicado, seria um ponto de corte, então, para um ângulo de fase considerado adequado, mas isso ainda é uma sugestão, ainda tem sido estudado. E os sintomas que ele já estava apresentando, até porque a radioterapia ela começa a provocar os sintomas e o paciente começa a sentir e ter uma maior dificuldade a partir ali da 8ª, da 9ª, 10ª sessão. Então, ele já estava apresentando a odinofagia, que já era prévia ao tratamento, a xerostomia, que é a boca seca, digeusia, e a mucosite, mas grau 1. Então, isso ainda não impediu o paciente de se alimentar via oral. Ele apresentava uma moderada aceitação alimentar e ele estava com uma adesão de apenas 50% da suplementação nutricional oral. Então, como conduta, foi reforçada a importância do uso do suplemento nutricional oral, né, exatamente mostrando para o paciente que se ele tiver uma boa adesão, ele vai ter menos efeitos colaterais, porque a gente vai dar um suporte a mais de calorias, de proteínas, de nutrientes para ele. E também recomendado alguns cuidados, né, para realizar, porque esse é um paciente ambulatorial. Então, é um ponto importante que a gente tem que avaliar também como que ele está fazendo a alimentação em casa e quais os cuidados podem ajudar a reduzir os efeitos colaterais. Então, para a odinofagia, foi recomendado alterar a consistência da dieta e tem que ser de acordo com a tolerância dele. Aumentar o aporte calórico e proteico das refeições, além da suplementação, assim como evitar alimentos secos, duros, cítricos, salgados, picantes e condimentados e em extremos de temperatura, que isso só vai piorar o sintoma. Para a xerostomia, foi recomendado ingerir líquidos durante as refeições para facilitar a mastigação e deglutição, mas em pequenos goles, adequar a consistência dos alimentos conforme a aceitação do paciente, consumir alimentos mais umedecidos, adicionando caldos e molhos às preparações.
Para a digeusia, então recomendamos estimular a ingestão dos alimentos preferidos também, né? Até pensando no paladar do paciente, não adianta dar um alimento que ele não goste, né? Ofertar, orientar a consumir algum alimento que o sabor para ele já não é bom, e com a alteração do paladar, isso só vai piorar. Preparar pratos mais coloridos e visualmente mais apetitosos também, e acentuar o sabor dos alimentos com ervas e especiarias para que ele sinta melhor o sabor. Para a mucosite oral, então foi recomendado também modificar a consistência da dieta, mas aqui nesse momento ele ainda estava tolerando uma alimentação em consistência geral. Reduzir o consumo de sal e de condimento das preparações, para não machucar as feridas existentes, assim também como evitar alimentos mais secos, mais duros, porque podem machucar as feridas, assim como cítricos e picantes, e também evitar os alimentos em extremos de temperatura, porque também ia causar aí mais dor e desconforto para o paciente. Na segunda sessão, com a nutricionista, então que ele estava na 23ª sessão de radioterapia, mais uma vez o paciente ele demorou um pouco mais para voltar no consultório de nutrição, ele tinha perdido mais um pouquinho de peso, então estava com 62,1 quilos, com IMC de 20,9, apresentando uma perda então da 12ª sessão para a 23ª sessão de radioterapia, 3,4%, ou seja, aí já é considerado pelo tempo uma perda de peso importante. A massa magra caiu para 45, assim consequentemente o índice de massa magra também, e continuou inadequado, claro. A circunferência da panturrilha também reduziu, foi para 34,3, assim como a força do aperto de mão, que estava a 31 e foi para 27. Então, já mostrando uma perda importante da massa muscular dele. E o ângulo de fase, que estava dentro do que a literatura tem recomendado de 5 graus, já caiu para 3,8 graus. Ele estava apresentando, então, a odinofagia, ainda manteve, na verdade, a xerostomia, a digeusia e a mucosite já tinha evoluído para o grau 3. O paciente estava com baixa aceitação alimentar, não consumindo quase nada e alimentos apenas pastosos e líquidos, que era o que ele conseguia, o que ele tolerava, e a suplementação também reduziu o consumo. E aí, nesse momento, nessa consulta, ele estava com uma adesão de 25% apenas da suplementação nutricional. Então, aqui, a conduta foi a discussão com a equipe e a passagem da sonda nasointeral, porque ele ainda estava na 23ª sessão, tem ainda mais 10 sessões de radioterapia para ele fazer e ele já não estava conseguindo se alimentar adequadamente. Então, aí cabe muito bem a conduta da passagem da sonda nasointeral. Então, quando pensamos em intervenção nutricional durante a radioterapia, e falando então da nutrição, da terapia nutricional enteral, a gente tem fatores importantes que podem levar a pensar exatamente nessa terapia. Então, os efeitos colaterais, né, que apresenta durante a rádio, então como já comentado aqui, eu falei para vocês, a mucosite, a xerostomia, a digeusia, mas alguns fatores de risco vão levar o paciente a perder peso e fazendo então ele a ser um candidato aí à terapia nutricional enteral. Esses fatores de risco que a literatura cita, né, entra a técnica da radioterapia, então aquela técnica 3D, por exemplo, é um fator, acaba sendo um fator de risco para passagem de sonda. O estadiamento, então tumores mais avançados têm um risco maior de ter que utilizar então a nutrição enteral. Uma disfagia e ou uma odinofagia prévia que esteja impactando na aceitação alimentar, a própria mucosite e a perda de peso pré-tratamento. Então, se nós pensarmos, né, nesses fatores, será que não seria interessante, então, todos os pacientes já utilizarem uma profilaxia de nutrição enteral? Então, não seria, já que todos eles vão ter os sintomas, porque 100%, por exemplo, dos pacientes têm a mucosite oral. O grau dessa mucosite vai variar de paciente para paciente, mas todos apresentam. Então, será que não seria interessante já pensar no paciente utilizar a nutrição enteral ou passar uma sonda ou até mesmo uma gastrostomia antes de iniciar o tratamento e quando fosse necessário para não ter que parar o tratamento e então passar a sonda
ele já ter a sonda e começar com a alimentação ali no momento que fosse necessário. Essa é uma ideia, né, uma dúvida, na verdade, que ainda existe entre vários profissionais. E quando foi em 2006, a ESPEN publicou um guideline sobre nutrição enteral e que citou exatamente a profilaxia da nutrição enteral em radioterapia, principalmente de cabeça e pescoço, e sugeriu então que esses pacientes deveriam utilizar a PEG, que é a gastrostomia endoscópica percutânea. E exatamente porque eles ficariam mais do que 4 semanas com a terapia nutricional enteral, o tratamento dá em torno de 1 mês e meio, e até a recuperação dos efeitos colaterais. Diversos estudos mostraram que se fazer uma gastrostomia ou até mesmo a sonda, mas uma nutrição enteral profilática, você consegue preservar melhor o peso do paciente e interromper menos o tratamento. E aí, alguns autores foram atrás de avaliar se isso realmente era válido. E surge então a dúvida, qual o momento que a gente deveria utilizar realmente a enteral pensando em radioterapia de cabeça e pescoço? Então, fazer uma profilaxia, onde eu tenho o benefício de menor interrupção de tratamento, exatamente porque a sonda já vai estar lá, então o paciente começou a comer menos, ele já foi orientado, é só iniciar a dieta via sonda. Preserva melhor o peso e apresenta melhor qualidade de vida ali naquele momento durante o tratamento. Ou seria melhor pensar então numa terapia enteral reativa? Por quê? Alguns autores começaram a observar que os pacientes que faziam principalmente a PEG profilática, eles apresentavam um grau de disfagia tardia maior do que aqueles que não faziam e, consequentemente, o paciente ele ficava mais dependente desta terapia. Então, os autores, diversos estudos mostraram que o paciente, por conta da toxicidade da radioterapia na faringe, e lembrando que a faringe é um músculo e a gente tem que exercitar fazendo a mastigação. Então, se o paciente ele começa a sentir dor, ele começa a sentir desconforto na faringe, ele para de fazer o exercício desse músculo, então a deglutição, por exemplo, né? Se ele não tiver com fono, vai ser somente a deglutição, porque a fono muitas vezes pode passar algum exercício para ele específico, mas aí ele deixa de fazer esse exercício, essa deglutição da faringe, e então ele vai ficando cada vez mais dependente da gastro, exatamente porque dói, porque ele sente um desconforto importante. E aí tem maior grau de disfagia tardia. E então os autores viram que a dependência da gastro era maior por conta disso. Então, se eu fizer reativa, eu tenho uma menor dependência. Até porque, quando utiliza a sonda nasoentérica, ela também fica, né, na posição na garganta e aquilo incomoda muito o paciente, além também de ser menos estética comparada a uma gastrostomia. Então, o paciente que utiliza uma sonda nasoentérica, ele tem ele quer evoluir mais rápido com a via oral para poder sacar a sonda nasoentérica. Agora, a gastrostomia, a gente tem aí um grupo de pacientes que podem ser dependentes. E se eu fizer de forma reativa, eu também não vou passar naqueles pacientes que não têm necessidade, né, de utilizar uma terapia enteral. Bom, como que a gente deve fazer essa decisão? Individual. Então, existem pacientes que vão ter o benefício de fazer uma gastroprofilática, sim, mas tem aqueles que vão ter o benefício de fazer ou uma gastro ou uma sonda nasoentérica reativa. Então, só para contextualizar, cerca de 13% dos pacientes de radioterapia em cabeça e pescoço que fazem a gastroprofilática, eles ficam dependentes até 2 anos após o término do tratamento. Então, por isso que deve ser uma decisão individual e deve envolver toda a equipe multiprofissional. Então, é o nutricionista, o cirurgião, o radioterapeuta, o oncologista, a fisioterapia, a fonoaudióloga e a psicóloga também são extremamente importantes para essa decisão. Então, a discussão multidisciplinar para essa decisão vai ser fundamental. Aqueles autores que eu comentei, que estavam no outro slide, né, eles sugerem que para passar, então, utilizar uma enteral profilática, quais seriam alguns critérios para avaliar? Um IMC abaixo do adequado, uma perda de peso importante,
o paciente apresentando uma disfagia prévia, a localização do tumor, né? Então, no caso, orofaringe ou hipofaringe. Embora o nosso caso clínico era um tumor de orofaringe, era um estadiamento inicial, e um paciente que não tinha disfagia prévia nem perda de peso importante no início do tratamento. E também, então, o estadiamento do tumor. Quanto mais avançado, maior o risco. Então, seriam aí pontos importantes para avaliar e pensar numa terapia enteral profilática. Então, voltando ao nosso caso, o paciente passou a sonda, ele foi orientado para utilizar uma dieta hipercalórica e hiperproteica e calculado aí necessidades para ele de 2.100 calorias e 80 gramas de proteína. Não foi restrita a via oral, muito pelo contrário, foi estimulado. O que ele tolerasse era para se alimentar via oral, exatamente para fazer aquele exercício da faringe. Então, na terceira consulta com a nutricionista, ele foi, que era a 29ª sessão de radioterapia, teve pouca mudança nos parâmetros nutricionais, reduziu, mas nada significativo, então ele teve uma perda, até porque foram poucos dias, né, entre uma consulta e outra. Então, ele estava ali com um peso de 62 quilos, um IMC de 20,9, uma perda ponderal de uma consulta para outra de 0,1. A massa magra de 44,5 caiu mais um pouquinho, o índice de massa magra de 15, mantendo inadequado. A circunferência da panturrilha, a força do aperto de mão e o ângulo de fase mantiveram mais ou menos os mesmos valores, né? Então, o paciente mantinha aqueles sintomas de adenofagia, xerostomia, digeusia, de mucosite grau 3. Ainda, né, claro, estava com uma baixa aceitação da via oral, mas a adesão da terapia enteral já estava melhor do que a adesão de suplemento, por exemplo, estava de 75%. Na consulta 4, que foi no término da radioterapia, a gente já começou a observar uma melhora do paciente. Então, o peso ele aumentou 400 gramas, também foi um período curto entre a terceira e a quarta sessão. Ele teve uma discreta melhora de massa magra. A circunferência da panturrilha, ela manteve a mesma faixa de 34 centímetros, mas ainda assim está dentro do adequado para homens, que deve ser igual, maior que 34 centímetros. A força do aperto de mão já melhorou um pouquinho e o ângulo de fase manteve a mesma faixa. Ele apresentava uma melhora discreta da odinofagia, da xerostomia, da digeusia e da mucosite, ainda com baixa aceitação da via oral, mas uma adesão de 100% da terapia enteral, então mostrando que realmente estava tendo resultados porque ele estava fazendo adequadamente. Ele teve mais uma consulta onde foi apresentando melhora gradativa e então ele chegou na consulta 6, 45 dias após o término da radioterapia. Ele teve um ganho ponderal de 3,2 quilos, o que foi extremamente importante para a recuperação dele, evoluindo então para 65,6 quilos. Melhorando massa magra, foi para 47,3, embora o índice ainda estava inadequado, mas a gente já tinha uma melhora ali em quilos de massa magra. A circunferência da panturrilha também melhorou um pouquinho e a força do aperto de mão melhorou de uma forma importante, que foi para 32 quilos. E o ângulo de fase também foi para 4,1. Ele já apresentava uma melhora importante da odinofagia, da xerostomia, digeusia e da mucosite e também uma melhora da aceitação da via oral e uma adesão de 100% da terapia enteral. Então, a conduta aqui foi sacar a sonda até para promover uma melhor qualidade de vida para ele e introduzir a suplementação. Então, ele nesse momento percebeu a importância de manter a terapia nutricional, o acompanhamento nutricional, porque viu o resultado que fazendo conforme o recomendado, deu certo e ele conseguiu recuperar o estado nutricional dele, estava caminhando aí para voltar até para o peso dele inicial antes do tratamento. Então, para finalizar nossa aula de hoje, como conclusão, quais são os pontos que devemos ressaltar? A desnutrição ela tem uma alta prevalência em toda a oncologia, mas também em câncer de cabeça e pescoço, aliás, é um grupo de alto risco.
Então, só o fato do paciente ter o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, ele já deve ser tratado como um paciente com risco nutricional, porque ele vai apresentar perda de peso, seja pela radioterapia, seja pela quimioterapia, ou pela cirurgia, o pós-operatório. Então, tem uma alta prevalência, a gente deve se atentar a isso, não esperar o paciente apresentar perda de peso importante para fazer a intervenção. Então, a terapia nutricional prévia, independente do estado nutricional atual. Então, já começar pensando exatamente em todos esses efeitos colaterais que são apresentados durante o tratamento. A avaliação deve ser individualizada para uma interal profilática, então existe sim o benefício de menor interrupção de tratamento, de melhor preservação do peso, mas ainda assim deve ser uma decisão individualizada, porque tem pacientes que podem evoluir durante a radioterapia sem a necessidade de uma interal, sim, e aí a gente mantém com uma suplementação. E a importância do acompanhamento nutricional, né? Então não adianta fazer um ótimo trabalho em uma primeira consulta e o paciente não acompanhar mais. Então é um paciente que a gente tem que enfatizar que ele deve vir sempre com um nutricionista, a gente tem que fazer avaliação e pensando na radioterapia deve ser uma avaliação semanal, porque semanalmente os efeitos colaterais mudam e eles podem se agravar e o estado, consequentemente, o estado nutricional do paciente. Gostaria de agradecer a presença de todos. Até uma próxima. Obrigada.